Bem, agora sim receberemos um convidado para tratar dos vários aspectos que envolvem esse ataque realizado de forma conjunta pelos Estados Unidos e por Israel a algumas infraestruturas, algumas cidades iranianas. O Daniel Toledo, especialista em direito internacional, está com a gente aqui nessa cobertura. Professor, seja bem-vindo. Uma ótima tarde ao senhor. Queria pedir, claro, nessa abertura de entrevista, uma análise e reflexão sobre o início desse conflito, ou os ataques israelenses e norte-americanos, e as avaliações que vêm sendo feitas por alguns analistas internacionais de que Donald Trump e Benjamin Netanyahu teriam violado muitos preceitos do direito internacional. Enfim, o que é preciso considerar. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, Caniato. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, aqui nos Estados Unidos nós já tivemos, inclusive, manifestação do Congresso, inclusive de republicanos, dizendo que não havia uma autorização do Congresso, que é o que prevê a Constituição americana, para que houvesse efetivamente aí uma declaração de guerra ou uma invasão de um país, mesmo que fosse hostil. Então isso já tem gerado aqui dentro dos Estados Unidos algumas discordâncias políticas internas que pode vir a impactar nas próximas medidas, como aconteceu com relação à Venezuela, onde o próprio Congresso passou uma decisão impedindo o presidente Trump de continuar com as ações na Venezuela. Pode ser que isso se desenhe de uma forma semelhante aqui dentro dos Estados Unidos, mas isso vai levar tempo. Então, o tempo está jogando agora contra o Irã, porque o presidente Trump tem 2 porta-aviões ali à disposição dele, são 11 destroyers, 2 submarinos nucleares, fora o que eles têm ali nas bases militares ali na região, principalmente a do Catar, que é uma das maiores bases americanas fora do país, e que está lá desde 2003 com grande força militar, que hoje foi atacada, inclusive. Então, existe aí essa repercussão aqui interna nos Estados Unidos, onde há uma divisão, mais uma divisão dentro do Congresso, onde alguns apoiam essa atitude, outros denegam e não querem que isso aconteça. Pois é, o Daniel mora nos Estados Unidos já há bastante tempo, né, Daniel? Está há quanto tempo na América? Quase 19 anos. Pois é, e eu queria que você trouxesse um pouco da acusação, ou pelo menos da impressão que muitos têm, de que as ações dos Estados Unidos, a partir da autorização de Donald Trump, sempre teriam um objetivo e um alvo a algum país que detenha poderio no campo do petróleo de alguma energia importante. Queria que você discorresse a partir dessa decisão que foi tomada por Donald Trump, surpreendendo até muitos congressistas, porque o que nós estávamos acompanhando? Uma negociação e o avanço de tratativas, inclusive com uma viagem agendada de Marco Rubio ao Oriente Médio nos próximos dias. Surpreendeu, inclusive, vocês que acompanham as tratativas e negociações desse conflito ali no Oriente Médio com o Irã? Caniato, eu acho que algumas pessoas sim, talvez a grande maioria sim, mas quem vem acompanhando isso bem de perto não se surpreendeu. Inclusive ontem eu estava com um amigo meu e ele me perguntou sobre isso, tocou nesse assunto, eu falei assim, eu acho que os Estados Unidos vai atacar amanhã, hoje, né? Então, algumas pessoas já tinham essa sensação por saberem como o Donald Trump vem. A gente vai aprendendo a lidar com o Donald Trump, com o temperamento dele, com as formas de ação dele. Então, o que aconteceu? Anteontem, houve uma ordem de shelter para os americanos que estavam fora dos Estados Unidos, principalmente ali na região do Golfo Pérsico, Israel, Irã, no Iraque. Muitas pessoas começaram a compartilhar essas notícias que foram passadas pela embaixada, que inclusive a embaixada brasileira hoje postou isso, sugerindo que os brasileiros ali na região ficassem em casa ou procurassem áreas perto de bunkers para que eles pudessem se proteger. Mas isso já vinha para os americanos desde anteontem. E isso aconteceu quando houve o primeiro ataque no Irã, isso aconteceu quando houve o ataque na Venezuela, isso acontece sempre quando o Donald Trump tenta fazer alguma incursão um pouco mais forte, porque ele não quer mais da população votando, que eram eleitores dele, ele não quer mais dessas pessoas o julgando e se voltando contra ele, que a popularidade dele já não está das melhores aqui nos Estados Unidos. Então ele tenta trazer isso, ele tenta avisar as pessoas para que não haja esse
pós-julgamento em razão de um ataque desse. Então, algumas pessoas sabiam que isso iria acontecer muito rápido. Não sabia que seria hoje, ou amanhã, ou segunda-feira, mas que seria muito rápido. Outra estratégia do Donald Trump é sempre fazer decisões polêmicas ou ataques em final de semana. Por quê? Porque ele pega o Congresso não reunido, ele pega os críticos dele, principalmente os democratas não reunidos, cada um está na sua casa, inclusive hoje o Donald Trump está em Mar-a-Lago, ele não está nem em Washington, e isso faz com que ele ganhe tempo para continuar tendo aquelas ações até que eventualmente haja alguma outra medida, seja do Congresso ou seja judicial, para impedir que a coisa aconteça. Então, já imaginavam que poderia ter um ataque nesse final de semana. Pois é, inclusive preciso trazer uma informação que foi destacada há pouco pela agência de notícias Reuters, dizendo que o corpo de Ali Khamenei teria sido encontrado. É importante destacar que há pouco nós também mencionamos uma manifestação oficial do governo iraniano. Então, a Reuters traz essa informação, a imprensa de Israel reforça e destaca também que o corpo de Ali Khamenei teria sido encontrado, mas e há pouco também nós trouxemos a informação que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, naquele discurso que ele fez por rede aberta de rádio e TV, ele mencionava a possibilidade de Ali Khamenei. Só que também, há alguns minutos, nós destacamos aqui uma manifestação oficial do governo iraniano, trazendo a informação de que ele estaria seguro, estaria a salvo. Então, informações desencontradas, enquanto uma agência internacional e também a imprensa israelense trazem a informação da eliminação, a morte de Ali Khamenei, o governo do Irã divulga uma informação totalmente diferente, né, dizendo que ele está seguro, está em um local são e salvo. Bem, deixa eu passar então para o Daniel Toledo. De que maneira é preciso considerar um avanço do ataque israelense e norte-americano e o que nós poderíamos projetar caso Ali Khamenei de fato esteja morto, que essa operação tenha conseguido eliminar o Ayatollah? Caniato, eu vou dar para você a minha opinião e que eu venho discutindo com alguns colegas isso já há algum tempo, né? Primeiro, a gente precisa entender que o Irã ele tem uma doutrina mosaica, inclusive se chama isso, a doutrina mosaica de gestão do regime e militar também. Os dois se confundem bastante, né? Então nós temos o seguinte, a descentralização dos poderes, e não só descentralização de espalhamento de algumas áreas do poder, mas também espalhamento de algumas áreas militares, o que torna o Irã um lugar muito difícil de se invadir. Historicamente, a gente não tem nenhum caso de bombardeios ou de ataques aéreos ou de ataques a mísseis que eventualmente foram concluídos com uma mudança de regime. Você precisa de uma infantaria entrando para ter uma mudança de regime, como aconteceu no Iraque, por exemplo. Você teve o exército entrando, você teve uma derrubada do poder, você teve a captura do líder e aí você tem aí uma transferência de um poder que ela é programada, ela é pausada e ela é estruturada. Quando você tem simplesmente um bombardeio e a morte ou não, realmente essa informação que você passou, eu tenho acompanhado aqui, ela está completamente desencontrada, porque alguns falam que sim, outros falam que não, a gente só vai saber daqui a algum tempo, e algum tempo pode ser algumas horas, alguns dias. Quando nós temos a morte de um, nós imediatamente temos a recolocação de uma outra pessoa que vinha naquela escala do regime. Houve a confirmação de morte de 2 pessoas, isso inclusive foi confirmado pelo próprio Irã, de 2 pessoas que faziam parte da liderança militar do regime, mas não da liderança espiritual. E quando eu falo espiritual, religiosa, esse é o grande problema, porque as pessoas que estão ali, elas não só estão movidas pela questão de lealdade ao país, as pessoas que estão ali aliadas ao Khamenei, elas não estão só ali alinhadas para a questão militar e lealdade ao país e amor à pátria, mas elas também estão condicionadas à questão religiosa, que para eles é muito mais importante até do que a questão de pátria. Então, isso faz com que na hora que saia um, imediatamente entre outro. Eu acho muito difícil
ter uma mudança de regime exclusivamente por bombardeios ou pela morte de 1, 2, 3 ou 10 líderes, porque existem muitos outros ali alinhados. E eu lembro de uma conversa que eu tive com um professor, inclusive que eu tive no doutorado, onde ele dizia: invadir o Irã é a mesma coisa que você escalar um muro com 100 pessoas atirando de cima para baixo contra você. É muito difícil pela questão geográfica e pela questão ali dos desertos e das montanhas, que fecham no oeste e no norte, e a questão dos desertos centrais. Agora, Daniel, nesse minuto final, vou pedir que em um minuto você só traga uma reflexão a partir dessa informação, se ela se confirmar, qual deve ser o posicionamento dos Estados Unidos? Dar um passo para trás ou deve continuar possivelmente acompanhando um processo de transição? Em um minuto. Eu acredito que não vai haver um processo de transição tão simples quanto as pessoas imaginam, por essa questão principalmente religiosa, que ali é muito enraizada dentro daquela questão. O Donald Trump hoje já fez uma declaração dizendo: nós vamos atacar e vocês vão a partir daí pegar o que é seu, vão assumir o poder. Se o povo não assumir o poder e não se rebelar dentro dessa oportunidade que está tendo, talvez realmente não tenha uma outra, e o povo ali não está armado a ponto de poder enfrentar a guarda revolucionária. Então eu acho difícil que haja uma sucessão de poder sem haver uma infantaria entrando no país. Pois é, e foi um discurso curioso que ele adotou se dirigindo ao povo da Venezuela. Enfim, mas isso a gente deixa para um outro programa. Daniel Toledo conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, grande abraço. Voltaremos a conversar sem dúvida, professor. Até mais. Grande abraço, Caniato, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos pela parceria, pela audiência. Continue na Jovem Pan, fique bem informado, a gente vai continuar nessa cobertura especial. Vem aí o Fabrício Naitsky com o JP Internacional, ele segue trazendo as principais informações e eu volto às 18 horas, 6 da tarde no Jornal Jovem Pan. Eu conto com você. Até já.